livro de Efésios, capítulo 6 e o versículo 11, será a base para o estudo de hoje. Efésios, capítulo 6 e o versículo 11 nos diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Meus irmãos, o tema de hoje, os irmãos já leram, não é? A batalha do eu. Ai, eu pensei que ele estava sumido. Eu também. Uau, não sabia que isso ia ter outro impacto, mas sim. Estados Unidos es USA. USA. Ou da União Europeia, tinha que ser ao contrário. Mas aqui não é nada disso, não é contra os Estados Unidos, nem contra a União Europeia, nem nada. Nem contra o nosso próximo, é contra nós mesmos, estão a entender? É contra o eu, e o outro está em grande mesmo. É culpa dos outros. É. Nossa. Mas este tema realmente vai ser diferente porque é focado para mim, para o eu mesmo. E nós lemos em Efésios, em Efésios capítulo 6, o versículo de introdução, que eu vou repetir. Revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Então, um adversário aqui é o diabo. E temos de estar revestidos com a armadura que nem é nossa. É de Deus. Porquê? Porque essa batalha é interna. E essa batalha interna precisa de armas para batalhar internamente. Contra alguém que nós não conhecemos, ou praticamente, é contra nós próprios. E diz aqui que temos que revestir-nos com a armadura de Deus. Toda esta projeção aqui tem mensagens. Temos o fim do mundo quase, né? No fundo, uma bomba poderosa que destrói quase a cidade toda. Né? Podíamos falar numa batalha de reinos. Podíamos falar naquela batalha que nós lembramos muito quando vemos um gigante todo preparado e equipado, né? E um jovenzinho aqui, quase que sem experiência. Lembramos de Golias, né? Davi e Golias. Uma batalha entre duas pessoas. Mas a batalha aqui não é contra duas pessoas, nem contra uma nação, um reino, uma cidade. É contra eu mesmo. E é interessante que eu peguei neste bonequinho aqui, frágil aqui, meio equipado, e equipei melhor. Estão a entender? Então vemos aqui um soldado equipado. Mas a luta, a nossa luta, ela precisa de armas. Não é? Nós, se formos para uma luta sem armas, o que é que vai acontecer? É o suicídio. Não é? Na tropa costuma-se dizer, vai para a guerra sem arma, o que é que vai acontecer? Nós morremos, não temos como nos defender, matar o inimigo, não é? Porque o inimigo vem para nos matar. Então, o objetivo aqui é compreender qual é a arma que nós devemos usar e, principalmente, conhecer-nos a nós mesmos. Porque essa é uma característica que nós não sabemos, mas Deus sabe. Só que eu não sei. Então, Deus vai permitir que, através de situações, eu venha a conhecer aquilo que eu não sei, que Ele sabe, e aquilo que Ele agora quer mudar, se nós assim aceitarmos. Tudo está interligado. Vamos então avançar. Vamos pegar em Efésios capítulo 6, vamos ler o versículo 14 ao versículo 17, para ver qual é essa armadura de Deus para resistir aos dardos do inimigo, não é? A batalha, o diabo, contra as astúcias dele. Ora, temos aqui duas setinhas, não é? Apontadas para o corpo, não é? A cintura, o corpo. E nós lemos no versículo 14, que nos diz: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então temos aqui o quê? A verdade e a justiça. Irmãos, isto é uma parte da nossa arma para nos defender. No versículo 15, vai apontar para os pés. Que nos diz: e calçados os pés
na preparação do Evangelho da Paz. Então, podemos entender que o Evangelho da Paz deve ser a nossa base, onde nós estamos seguros. Porque nós não viemos para trazer dissensão. Não foi isso que Jesus veio trazer a paz. E é claro que no meio dessa paz vai haver choques, vai haver guerras. Mas nós temos de estar firmes que o nosso objetivo é espalhar a paz. E não o ódio, não as intrigas, não, enfim. O versículo 16 vai nos apontar para o escudo. E o que é o escudo? O versículo 16 nos diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então, o escudo é aquilo que defende-nos, né, dos dardos do inimigo. Diz aqui que são dardos, aquelas flechas, né, inflamáveis, em chamas, que além de matar ainda nos queima. Então, a única maneira de nós combatermos esses ataques do inimigo é unicamente pela fé, não é? Para não sermos enganados. O versículo 17 vai nos apontar à cabeça. Ele nos diz: tomai também o capacete da salvação e também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então aponta aqui o capacete, que é a salvação, e a espada, que é a palavra de Deus. E resumindo e concluindo, no Efésios que acabamos de ler, está aqui toda a armadura que nós precisamos para lutar contra nós mesmos e contra o inimigo. Estão a entender? Se vocês fizerem um resumo do que é toda a armadura de Deus, nós não encontramos isso nas escolas. Nós não encontramos isso na vizinhança, nos maiores estudos deste mundo, mas unicamente na palavra de Deus. Na palavra de Deus nós encontramos a justiça e a verdade, encontramos a fé, encontramos o Evangelho da paz, Jesus Cristo, não é? Vemos aqui que a palavra de Deus é o único meio de nós lutarmos, unicamente está escrito, e ela tem a certeza que é a convicção na nossa fronte da salvação que Deus nos deu. Estão a entender? Esse é só o primeiro passo para a batalha. Agora vou dar aqui 2 exemplos. Por quê? Porque nós, infelizmente, não conseguimos entender ou apanhar a astúcia do inimigo. Porque ele é astuto, ele não é declarado. E como ele não é declarado, nós não conseguimos identificar o inimigo. Foi assim no Éden, não foi? Eva não conseguiu identificar o inimigo porque foi através de um animal. Se ele aparecesse diretamente, ela já tinha sido avisada que haveria um inimigo entre eles, foi expulso do céu, os anjos anunciaram a Adão e a Eva para eles estarem atentos a essa situação. Se o inimigo aparecesse diretamente, nós já estávamos em estado de alerta. Super normal. Agora, se o inimigo aparece disfarçadamente e astuto, como ele é, nós não conseguimos detectar o inimigo. Então, é por aí que nós precisamos detectar como é que o inimigo trabalha para destruir, roubar e matar. Que é isso que ele faz. Vamos então agora dar um exemplo no meio desta batalha. Vamos ler João capítulo 3. Quem tiver a Bíblia, vamos um bocadinho atrás. Vamos ao Evangelho de João. Buscar lá uma situação. João capítulo 13, o versículo 22 até o 26. Vamos ver o que é que aconteceu aqui. João capítulo 13, versículo 22 até o 26, que nos diz. Eu vou projetar aqui e vou ler aqui. Diz assim: depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Agora, o versículo 25. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, é ele batizando, e todos vão ter com ele. É interessante.
Aqui parece que os discípulos de João e alguns judeus estavam a discutir sobre doutrina, purificação. E é interessante que parece que naquele momento já tínhamos passado o batismo de Jesus, Jesus já tinha os seus discípulos, e aqui é interessante que no versículo 22 diz que Jesus estava na Judeia com os seus discípulos a batizar aqueles que creram, aqueles que queriam. Foram ter com Jesus e eles faziam exatamente a mesma coisa que Jesus fazia, batizava. Só que parece aqui que os seguidores de João Batista estavam a perder a fama, entre aspas. Vinha uma multidão a João Batista para ser batizado, mas parece que essa multidão foi diminuindo, porque agora também ia para Jesus. Então, que não iam todos a João Batista, os discípulos disseram, os discípulos de João, Senhor, não te importas que agora Jesus batize e muitos vão ter com ele? O que é que isso não quer dizer? Olha, entendam aqui. Os discípulos de João e os judeus, acerca da purificação. E eles disseram, os discípulos, os judeus, disseram, todos vão ter com ele, com Jesus. Isso não te afeta, não te diz nada? Irmãos, estamos a falar nas astúcias do inimigo. Porquê? Porque isto, dependendo da pessoa que foi interrogada, pode vir várias reações. Inveja, ciúmes, contenda, dizer, realmente tens razão, realmente está a acontecer, e isso pode criar um sentimento de divisão, para entender, de inveja, enfim. Agora temos que ver qual foi a intenção deles e qual foi a reação de João Batista. Vamos aqui, no Desejar de Todas as Nações, falar um bocadinho sobre essa situação. Diz assim, por meio dessas palavras, tentou Satanás a João. Vou a ver a astúcia do inimigo? Conquanto a missão deste parecesse prestes a concluir-se, seria ainda possível prejudicar a obra de Cristo. O inimigo queria prejudicar a obra de Cristo, usando estas palavras. Houvesse ele se doido por si mesmo, ou ofendido, ou expressado desgosto ou decepção por ser sobrepujado ou rejeitado, não é? E estaria lançada então o quê? A semente da dissensão, que faz a divisão, incitados os ciúmes e a inveja, tornando-se sério obstáculo ao progresso do Evangelho. Estão a entender o que é que uma simples palavra pode criar na obra de Deus? E o inimigo a trabalhar através delas. Então, irmãos, é preciso compreender exatamente se as palavras vêm para edificar ou se elas vêm para destruir. E aqui o objetivo, apesar de que a missão de João Batista era preparar o caminho para a vinda do Senhor, para que arrependessem, se convertessem, aceitassem a Jesus como seu Salvador e se preparassem para receber o reino de Deus, o Mestre. A missão estava quase prestes a terminar, ele ainda não tinha sido preso e depois decapitado. Satanás ainda podia usar argumentos para destruir o plano, o avanço do Evangelho, o progresso. E vamos agora avançar e entender um pouquinho da natureza de João e compará-la com a nossa, porque o objetivo é a batalha contra nós mesmos e conhecermos a nós mesmos. Vamos lá, no Desejar de Todas as Nações, capítulo 18, nos diz qual era a natureza de João, qual é as características, o que é que podia acontecer com ele, o que é que não, porque João não era muito diferente de nós. Diz assim, João tinha por natureza as faltas e fraquezas comuns à humanidade, mas o toque do amor divino o transformara. Pairava numa atmosfera não contaminada pelo egoísmo e a ambição, e muito acima do miasma, que é da degradação dos ciúmes. Não manifestou nenhuma condescendência com o descontentamento dos seus discípulos, mas mostrou quão claramente compreendia sua relação com o Messias e a alegria com que saudava aquele quem preparara o caminho. Irmãos, primeiro, quem foi ter com João Batista e falou, ora, não te importa que Jesus esteja lá a batizar? Não foram certos judeus, foram os discípulos do próprio João. Diz aqui, descontentamento de seus discípulos. E aqui mostra que
o desenrolar do que iria acontecer para a frente ia depender unicamente de João Batista, de como ele ia aceitar essas palavras. De uma murmuração, de queixa, de ciúme. Se alguma coisa ainda tivesse de mal dentro de João Batista, podia despertar nele o egoísmo, a ambição por poder, autoridade, porque essa é a fraqueza humana. E tudo isso acabar por trazer contendas e acabar a criar divisão. Enfim, nós não sabemos os resultados do que é que seria. Então o objetivo aqui é conhecer que a natureza de João Batista é exatamente a mesma que a nossa. Está sujeita às mesmas fraquezas comuns da humanidade. Mas o toque divino o transformou. E ele focou-se unicamente no foco, na mensagem, que é Cristo. Mesmo que alguém viesse de fora e dizer, não te importa. Hã? Sim, não me importa. E outro, olha, mas isto... Não. Porquê? Eu estou a olhar para ali. Para onde quer que eu me desvie, eu estou sempre com foco. Mas se os outros estão a batizar, estás a perder crédito? Já muitos nem vão ter contigo. Sim, eu sei. Estão a entender? Se isso acontecer, irmãos, não há possível de haver divisão. O inimigo quer fazer, os teus discípulos, tu estás a perder fama. Estou a perder fama? Como? O que é que se passa? Perdi o foco. A partir daí, o inimigo usa. Então, irmãos, é muito importante essa batalha, esta luta e esta compreensão da astúcia do inimigo. Vamos avançar aqui. Vamos ver qual foi a resposta de João Batista. João capítulo 13, vamos ver o 27, 28 e 29. Continuando, eu vou projetar aqui. Que nos diz assim. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma que não lhe for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunhas do que disse. Eu não sou o Cristo, mas sou enviada diante dele. E o versículo 29 ele dá uma parábola aqui para tentar compreender. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já o meu gozo está cumprido. Tentar compreender estas palavras. Ele deu uma resposta completamente... Os discípulos não deviam estar à espera disso. Deviam dizer amém com ele, não é? Sim, é verdade. Isto que estás a dizer é que muitos estão aí ter com Jesus e já são pouquinhos que vão ter connosco. Vamos perder o nosso emprego. Temos que fazer alguma coisa para manter. Não é? Mas não é esse o foco de João Batista. E João Batista disse, através desta parábola, que ele está contente. O gozo dele ele está contente. Mesmo que viesse só um ter com ele estava contente. Porque ele veio para com um propósito, cumprir uma responsabilidade que lhe foi dada. Sabemos que João Batista era primo de Jesus e a diferença de idade era entre meio ano, não é? 6 meses. E eles foram escolhidos. Ele foi escolhido para preparar o caminho para Jesus. Vamos então não desejar todas as nações ver então falar sobre essa resposta. João apresentou-se como um amigo que serviu de mensageiro entre os noivos, preparando o caminho para o enlace, isto é, para o casamento. Quando o esposo houvesse recebido a esposa, estava cumprida a missão do amigo. Ele se alegrava, né, na felicidade daquele cuja união promovera. Assim, João fora convidado a encaminhar o povo a Jesus. E seu prazer era testemunhar o êxito da obra do Salvador. Disse ele: assim, pois, já o meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, quando nós estamos focados na missão que Deus nos deu, que é apresentar a Cristo e ele, o Cordeiro de Deus, tirar o pecado do mundo, em que ele morreu por nós, a mensagem da cruz, tudo que ele suportou, quando nossa missão é focada em Cristo, o nosso gozo está completo. Estão a entender? Agora, quando o inimigo vem para criar essas divisões e intrigas, tem a maior luta. Porque nós, infelizmente, humanamente, ainda ouvimos estas coisas do inimigo e muitas vezes ainda desviamos nossos olhos. E ainda bem que isso acontece. Para quê? Para nós nos fortalecermos mais e pedir, Senhor, ajuda-me. Essa inclinação minha ainda está a puxar para aquele lado que eu não quero. É uma luta. Aquilo que eu quero fazer não faço. E aquilo que quero, não. Aquilo que eu não quero faço e aquilo que quero eu não faço. Disse bem.
Irmãos, é uma luta terrível que o inimigo está ao nosso redor, pronto para nos destruir, roubar e matar. E através de alguma coisa à nossa volta, ele pode estabilizar tudo e fazer o checkmate. O objetivo é não deixar que o inimigo faça isso. Vamos então... É necessário que ele cresça e eu diminua, foi as palavras de João. O que é que isso quer dizer? O coração do profeta, vazio de si mesmo, encheu-se da luz divina. Ao testificar da glória do Salvador, suas palavras eram quase iguais à do próprio Cristo em sua entrevista com Nicodemos. João disse: aquilo que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Nicodemos, Jesus disse, o vento sopra onde quer, não é? Vai para onde vai e não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim são todos que é nascido do Espírito. Aqui o que João Batista estava a dizer, eu sou carnal, eu não vim de cima, eu sou terreno. Mas Cristo, ele vem de cima. Estão a entender? Ele está acima de mim. E quando aqui diz que João Batista estava vazio de si mesmo, esse vazio estava completo com alguma coisa. É que nós às vezes temos, como é que é de explicar, um paralelo. Nós às vezes quando estamos com um problema, a única maneira de não pensar nesse problema, ou não viver esse problema, é olharmos para o outro lado, é pensarmos noutra coisa. O problema existe, só que não pensamos nele. Então a solução para o problema é não pensar nele. Estão a entender? Mas temos que substituir esse pensamento do problema para uma coisa boa, para a nossa mente estar ocupada. Então, para nós estarmos vazios, nós precisamos de encher com qualquer coisa. E aqui diz que ele estava cheio da luz divina. Então, nós precisamos sempre ter alguma coisa. Agora, nós temos que escolher. E temos aqui orientações. Vamos falar um pouco da nossa natureza. Irmãos, entendam que isto é uma batalha contra nós mesmos. Não estamos a falar mal da A ou B, C. É contra nós mesmos. E o objetivo disso é... Podemos ter um instrumento, uma lupa, a mais para ver aquilo que nós mesmos não conseguimos ver e meditar sobre este assunto. E Deus vai nos dar uma resposta. Então, qual é a nossa natureza? Diz aqui, somos naturalmente inclinados a desejar nosso próprio caminho e vontade. Mas, quando a transformadora graça de Cristo toma posse de nosso coração, a indagação do coração é, Senhor, o que queres que eu faça? Quando o Espírito de Deus opera em nosso interior, somos levados a querer e a fazer o bom prazer do Senhor. E há obediência no coração e também na ação. Isso praticamente é o primeiro amor. Não é? Quando nós recebemos esta graça de Deus e Ele transforma o nosso coração, a nossa vida muda, nós vivemos de uma maneira tal que parece que não paramos mais. Porque é Ele quem nos move. Esse primeiro amor é aquela experiência que cada um terá e já teve e que Deus faz na nossa vida. E ela leva-nos à obediência de coração e também na ação. Por isso é que Deus procura aqueles que o adoram em verdade e em espírito. Avançando. Uma pergunta. E agora eu vou fazer aos irmãos uma pergunta. Como saber se somos seguidores de Cristo? Atenção, um conselho. Não respondam eu acho. O que é que a Bíblia nos diz? Porque esse deve ser o nosso consciência pura. Eu sou seguidor de Cristo porque eu venho à igreja. Eu sou seguidor de Cristo porque eu faço isto. Já temos a ser como o fariseu. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sim, isso é o que a palavra de Deus nos diz. Exatamente. É isso. E o que é que... Os conhecerem. Sim, isso é uma maneira de conhecer. Exatamente. Está super ligado vocês dois. Mas olha, estão ligados. Vocês dois estão completamente certos porque está aqui escrito isso. Olha aqui. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amarem uns aos outros. Estão a entender? Atenção, é o que a Bíblia diz. Eu podia dizer, eu sou seguidor de Cristo porque eu não sou como os demais. Sim, eu já sou da igreja, eu nunca pequei, entre aspas, eu não sou tão pecador como os outros. Irmãos,
Podemos arranjar muitos argumentos, mas não é aqui que eu quero buscar. O que é que a Bíblia nos diz? Não é o que eu acho, ou o que eu penso. Agora, se eu pensar, segundo o que a Bíblia diz, como foi o Marcelo e o Eder, está ótimo. Estão os dois completamente unidos, porque foi a palavra de Deus que os fez responder. Não o eu acho. A base foi o amor. E o amor dá os frutos. E nisso conhecerão. Como é que conhecerão? Pelos frutos do amor. Estão completamente. Então, este tem a base. E esta era uma base que João Batista tinha. Entendeste? Ele não estava preocupado com o que é que os outros iam dizer. Está aqui, a minha alegria está aqui. O noivo chegou para buscar a noiva, que somos nós. Era essa a missão dele. Vamos avançar, então. O amor e perfeita obediência. Diz aqui que nos a todas as nações. Esse amor é o testemunho de seu discipulado. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, disse Jesus, se vos amardes uns aos outros. Quando os homens se ligam entre si, não pela força ou interesse pessoal, mas pelo amor, mostram a operação de uma influência que é superior a todas as influências humanas. Onde existe esta unidade, é evidente que a imagem de Deus está sendo restaurada na humanidade, que foi implantada nova vida. Mostra que há na natureza divina poder para deter os sobrenaturais agentes do mal e que a graça de Deus subjuga o egoísmo que é inerente ao coração natural. Vão entender o que é que esse amor ela faz? O que é que essa graça, esse poder faz em qualquer humanidade, em qualquer civilização, em qualquer igreja? Ela é qualquer coisa que faz com que a imagem de Deus seja refletida e através dessa imagem glorifiquem a Deus e vejam, porque o objetivo aqui é que todos conhecerão que sois meus discípulos, porque a imagem de Deus está refletida neste grupo, nesta unidade de amor perfeito e obediência perfeita. E diz que Deus, a graça de Deus subjuga qualquer egoísmo inerente ao coração natural. Então precisamos que essa graça ela nos possa comover de verdade. Dizer, Senhor, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque há uma luta entre mim e o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. É uma luta que está dentro de nós, sabem porquê? Porque o inimigo astutamente luta connosco. Porque já temos essa inclinação, essa natureza. Porque é muito fácil aceitar as coisas ruins. Agora temos o outro lado, que é a inimizade que Deus colocou, que não deixar sermos vencidos por essa influência, por essa astúcia. Então há uma luta entre nós, que é Deus a chamarmos de volta àquela obediência perfeita, àquela imagem perfeita que se tinha perdido lá no Éden. Mais um relato. Falamos de João Batista, vamos falar agora para Pedro. Homens sujeitos como nós. Foi dita uma pergunta. Simples. Mas nós vemos qual foi a resposta de Pedro. Mas Pedro ainda não estava entendido o que é que significa amas. Sabem porquê? Porque isto tem a base para qualquer discípulo. Tem a base para qualquer pregador, para qualquer pastor. Tem a base. Tu amas-me. E aí vem a luta. Será que eu te amo? Ou será que eu penso que te amo? Como é que está o meu coração? Tu conheces o meu coração. Senhor, revela o que é que está no meu coração, porque nem eu sei. O coração é enganoso, não é? O tálamo, nossa. E perverso. Não só engana, como ele destrói. Ele é perverso, ele é mau. Então, vamos ver o que é que dizia a todas as nações fala. A pergunta dirigida a Pedro por Cristo era significativa. Ele mencionou apenas uma condição de discipulado e serviço. Amas-me, disse ele. É esta a qualificação essencial. Ainda que Pedro possuísse todas as outras, sem o amor de Cristo, não podia ser um fiel pastor do rebanho do Senhor.
conhecimento, liberalidade, eloquência, gratidão e zelo são todos auxiliadores na boa obra, mas sem o amor de Jesus no coração, a obra do ministro cristão é um fracasso. Temos aqui algumas qualidades. Eu não sou eloquente, enfim, tem aqui muita coisa, mas não interessa a qualificação que nós temos, independente dessas todas. A base delas é o amor de Jesus. Não é o amor a Jesus, é o amor de Jesus em nós. O que é que faz o amor de Jesus por nós? Leva a ponto de nós darmos a vida pelos nossos irmãos. Porque é esse o amor. Ninguém tem maior amor do que dar a vida pelos nossos irmãos. E eu dou a vida. Estão a entender? Esse é o grande amor. E eu nem falo no amor humanamente. O amor maior que nós podemos buscar lá fora, provavelmente é o amor de uma mãe com um filho, não é? Não existe humanamente outro amor. É engraçado, nós, graças a Deus, estamos a ter essa experiência em que nós já amamos sem o ver. É possível. Uma mãe amar uma criança sem o ver ainda está dentro dela. Não sabe como é que vai ser, se vai ser um assassino, o que é que vai ser. Mas já está a amar a criança e sem saber, sem conhecê-la. E eu acreditamos que mesmo que o filho venha a ser um assassino, a mãe vai amar o seu filho. Quanto mais o amor de Deus, que ama-nos a nós pecadores. Ele sabe o que é que nós íamos passar. Ele sabe o que é que iria acontecer connosco, mas mesmo assim ele veio para morrer por nós. Será que uma mãe está disponível a fazer isso para um filho? Não há comparação, mas Deus fez isso por nós. Então esse é o amor de Jesus em nós que faz, que suporta tudo, que não leva em conta o mal, que não é invejoso, que é longânimo, enfim, é misericordioso, é um dom de Deus. Nós humanamente não temos isso, mas é de Deus, isso é de Deus, é um princípio que só Deus nos pode dar. Continuando. Os que são fiéis à vocação dos mensageiros de Deus não buscarão honra para si mesmos. O amor do próprio eu será absorvido pelo amor de Cristo. Nenhuma rivalidade manchará a preciosa causa do Evangelho. Reconhecerão que sua obra é proclamar como João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exaltarão unicamente a Jesus e com ele será a humanidade exaltada. Amém? O objetivo nosso não é nós, não é o eu, não é a minha posição, não, é focar Cristo, unicamente. E nós temos que trabalhar contra nós mesmos. Porque essa é a maior batalha, não é? Para terminarmos, Colossenses capítulo 2, não, isso é a parte final, nos diz assim: só podemos receber luz do céu à medida que formos voluntários em nos esvaziar do próprio eu. Não podemos discernir o caráter de Deus ou aceitar a Cristo pela fé, a menos que consintamos em levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E todos quanto assim fazem, é o Espírito Santo dado sem medida. E diz agora Colossenses: em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele. Irmãos, eu já li no Espírito de Profecia que a transformação do nosso caráter, a experiência com Jesus, ela muda muita coisa, mas não muda tudo. Há certos caráteres que são nossos, que são em nossa identidade, que isso não vai ser mudada com a manifestação de Cristo. Porque isso é o que vamos levar para o céu e é isso que nos vai fazer a diferença no céu. Porque se tirarmos esse caráter que nós temos, alguns são mais determinados, outros são mais carinhosos, entender? Isso é o que nos vai identificar no céu. Porque se tirarmos esse identificado, vão ser todos cristãos. Ninguém vai reconhecer porque somos todos iguais. Há certas características do nosso caráter que é transformado, que é moldado, que é trabalhado, que vai ficar porque é isso que vai nos dar. Oh, tu és o Carlos, tu és o Eider, tu és o Marcelo, tu és a Aline, estou a entender? Vamos nos conhecer lá por causa disso. E unicamente a graça de Cristo é que pode transformar-nos e preparar-nos para estarmos lá. Mas o objetivo aqui, irmãos, na batalha contra os Estados Unidos, a União Europeia,
contra mim mesmo, irmãos. Nós vamos encontrar e despedirmos com Gálatas, capítulo 2, e o versículo 20, que nos diz: o apóstolo Paulo, ele não disse isto no início da carreira. Estão a entender? Não é no início da carreira que nós podemos dizer isso. Já estou crucificado com Cristo. E olha, vivo não mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, minha vida carnal, não vivo mais. Vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por si mesmo por mim. Eu não quero saber mais do que eu aprendi nas escolas, eu não quero saber mais das intrigas, eu não quero saber, ora, Cristo, eu estou completamente rendido, eu não quero saber. Cristo e eu crucificado, é o que ele fala, não é? Não, para que é tanta coisa, tanta esta luta do eu, do egoísmo, da exaltação própria, só nos vai trazer destruição. E agora, quando olhamos para Cristo, todos os nossos problemas se resolvem. E é esse o objetivo dessa luta, que nós possamos nos revestir na armadura de Deus, está aqui na palavra de Deus, e que o eu acho, o eu penso, está escrito. E quando está escrito aparece, não há como refugar isso. Já é uma luta contra Deus, já não é uma luta contra o Carlos, nem contra o Marcelo, nem contra o Eder, quando era aquela resposta. Né? É o amor a Deus e o amor ao próximo. É verdade, está aqui na Bíblia. A luta já não vai ser contra o Marcelo. Se eu não aceitar isto, já estou a lutar contra Deus. Estão a entender? Foi exatamente o que Jesus disse. Está escrito. E a nossa salvaguarda é essa. Está escrito. Irmãos, que Deus abençoe e nos ajude realmente a que este tema seja para iniciarmos agora um ano 2024, preparando-nos para nos revestir desta armadura, porque as batalhas vão ser mais difíceis, não é? Sabemos que os últimos eventos vão ser rápidos, as coisas vão piorar até à volta de Jesus, e cada ano vai ser pior do que o outro ano. O mundo pode estar com a esperança de que tudo vai melhorar, vai haver coisas que vai fazer diferença. Mas nós, como cristãos, temos consciência que tudo vai piorar, porque se não piorar, não precisamos de ter o gosto ou o desejo de querer ir para o céu, ou para o paraíso, porque aqui estamos bem. Então o objetivo é piorar a situação na nossa volta e nos apegar mais à esperança e à fé e à graça que Deus nos dá.